Bom dia a todos. Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco nessa manhã de domingo. E que essa paz seja uma paz que consigamos levar para a nossa semana, para o nosso dia a dia, porque a coisa não é fácil. Aqui a gente entra, com toda essa musiquinha, essa tranquilidade, mas é para nos preparar para lá fora, no dia a dia, para quando nós vamos colocar os ensinamentos de Jesus, que a gente vem aqui buscar todos os domingos de manhã, para que a gente possa tentar nos transformarmos os nossos sentimentos em sentimentos mais apurados, lapidados. E é sobre isso que nós vamos conversar nessa manhã, sobre lapidação de sentimentos, sobre quanto ainda é difícil que nós possamos amar. No último dia que eu vim aqui, a gente falou sobre amor ao próximo, até que a gente falou de auto-amor. Aí veio o Adriano na última semana, antes da Maria, eu acho, e falou também sobre o quê? Sobre amor, sobre sentimento. E Jesus mandou o quê? Mandou que nós não amássemos apenas o nosso próximo, mas que nós também amássemos aos nossos inimigos. Palavras de Jesus, né? Gente, quando eu trago para vocês, né, essa imagenzinha fofa da internet, que significa, né, a gente olha e a gente já vê assim, não existe, né, inimizade aí da ovelha e do lobo. Sinto muito. É só uma imagem fofa para demonstrar a necessidade do amor aos inimigos. Mas digam para mim, o que aconteceria se a ovelhinha fosse levar uma florzinha do lobo? Oi? Ia ser o quê? Ia se aproveitar da ingenuidade. Ela está o quê? Ela está desprovida do instinto de preservação, autopreservação. E nós somos o quê? Nós somos dotados deste instinto ainda latente lá dos primórdios, e é isso que nós vamos. Por isso a nossa dificuldade em quê? A nossa dificuldade em poder lapidar esse sentimento de autopreservação, essa coisa que o nosso coração bate descompassado quando nós estamos na presença de alguém que o nosso santo não bate. É sobre isso que nós vamos aprender o que Hamed. Estou entrando aí um pouquinho na lição que o Edson vai dar para a gente aqui, mas ele traz um material maravilhoso. E eu vou colocar, após a palestra, no grupo da família EVEP, o vídeo, o audiolivro que tem o impulso natural que nós vamos estudar hoje de Hamed. Mas vamos ver o que Jesus veio nos dizer, né? Ouviste que foi dito: amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. O que está na lei de Moisés? Nos 10 mandamentos lá de Deus. Amar o próximo como a si mesmo. Então o que Jesus fala, não está escrito em lugar nenhum que é para odiar o inimigo. Mas na antiguidade, lá na época de Moisés, os ensinamentos, disseminou-se que era para quê? Para odiar os inimigos. Então ouviste o que foi dito, não está na lei isso. Então, o que está na lei é amar o próximo como a si mesmo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Olha o que Jesus vem dizer. Fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelo que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai que está nos céus. E que faz, essa parte para mim é a mais linda do Novo Testamento. Eu sempre falo isso com o meu marido. E que faz, levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. Todos os dias Deus levanta o sol para a gente, sobre os bons e sobre os maus, para que a gente faça diferente. Todos os dias nós temos a oportunidade de escolher entre o bem e o mal. E se a gente fez o mal no dia anterior, nada como uma noite no meio e um sol novamente para que a gente possa fazer diferente. Porque se só amardes o que vos amam, qual será a vossa recompensa? Gente, é fácil gostar de quem é bom, né? De quem é legal, de quem é gentil. Difícil mesmo é gostar do quê? Da pessoa que é difícil pra gente, que é uma pessoa complicada. Não procedem assim também os publicanos?
Se apenas os vossos irmãos saudardes, que é o que com isso fazeis mais do que os outros, não fazem outro tantos os pagãos, então é fácil ser bom com quem é bom. É fácil a gente gostar daquela pessoa gentil, amável, generosa. Agora, ser bom com quem não é bom, com quem nos prejudicou, com quem nos fez o mal, aí que está a grande dificuldade. Da onde que é que nasce isso? Da onde que é que a gente faz tremer o nosso coração, né, quando a gente está perto do inimigo das pessoas? Então, quem olha que Jesus fala, olha que Kardec vem nos trazer de elucidação sobre o amor aos inimigos. O ensinamento do Cristo, amar aos inimigos, parece que nos manda dar aos amigos e aos inimigos o mesmo lugar no coração. E não é isso. Não tem como nós darmos o mesmo cantinho do coração para o amigo e para o inimigo. É impossível, não é? Este ensinamento não só nos parece difícil, mas até mesmo impossível de ser praticado. Porque achamos que Jesus, que Ele manda dar aos amigos e aos inimigos o mesmo lugar no coração, quando não é isso. Amar os inimigos é não ter uma afeição forçada, que não é natural, já que o contato de um inimigo faz bater o coração de uma maneira diferente. Não tem como, meus queridos, que a gente dê ao nosso inimigo o mesmo lugar no coração. E por quê? Por que a gente não consegue? Por que ainda é tão difícil para a gente conseguir dar este mesmo lugar para o amigo e para o inimigo? E não adianta nós querermos dar o mesmo lugar no coração para os amigos e para os inimigos, porque não vai ser o quê? Se nós dissermos que nós vamos dar aos inimigos e aos amigos o mesmo lugar no coração. Não é verdadeiro. Nós ainda estamos num patamar do quê? De evolução que nós ainda não conseguimos dar. Jesus Cristo nos trouxe que nós devemos amar os inimigos como nós amamos os nossos amigos, dar o mesmo lugar no coração, mas isso é um projeto de vida para daqui a alguns anos, talvez alguns milhares de anos. Não é para essa encarnação ainda. Todavia, entretanto, porém, nós temos que educar os nossos sentimentos e ir aprendendo a dar vazão para que a gente possa o quê? Transmutar os nossos sentimentos. Aí eu trouxe na novela de atitudes uma parte que na mente vai chamar de um impulso natural. De onde é que nós derivamos, meus queridos? Nós o que somos um homem primitivo, mas antes disso nós somos outras coisas. Na investigação profunda da raiva, do rancor ou da ira, devemos considerar os poderosos e irracionais impulsos de agressividade, olha o que ele diz, espontâneos e inatos na psique humana. São emoções ou formações psíquicas que o espírito partilha com o mundo animal, do qual fez parte e de onde evoluiu. Então, os nossos instintos animalescos, o homem primata, o Shrek, que mora dentro de cada um de nós, muitas vezes, das nossas vidas, do nosso dia, fala mais alto. Por quê, meus queridos? Porque é o espírito onde que começa a evolução espiritual, no mineral, onde o homem dorme no mineral, sonha no vegetal, acorda no animal e começa a ter seus pensamentos no homem. Então nós passamos pelo quê? Por todos os reinos da natureza. Então, dessa forma, nós não podemos separar a natureza de nós mesmos, pois nós
somos natureza. Então, este instinto de agressividade, este instinto de raiva, de ira, é os nossos bichinhos, é o nosso instinto de bicho que está falando mais alto dentro de nós mesmos. Então, nós somos natureza. Não tem como nós tirarmos a natureza de dentro da gente. Isso é um processo natural que a gente passou nos diversos meios da natureza, do nosso espírito. Isso, quem quiser estudar, é no Livro dos Espíritos, que explica para a gente certinho todos os reinos da natureza: o mineral, o vegetal, o animal e o dos hominídeos. Então, nós passamos por esse reino e nós trazemos esses resquícios do quê? Dessa agressividade dos nossos irmãos e dos animais. Então, em nossos parentes distintos, os animais irracionais, existe o impulso do ataque e defesa. Então, é o quê? É lei da sobrevivência, da conservação, lei de conservação, que a gente tem o quê? De autopreservação. Todo mundo tem o direito de se preservar, de se conservar. Isso, e a lei de destruição. O que é a lei de destruição? Um precisa morrer para que o outro seja alimentado. Isso é da lei da natureza. O que a gente não pode? É destruir e não conservar de maneira inteligente. É destruir o meio ambiente, é destruir os outros sem medidas. Mas dentro da natureza, que um bicho se alimenta do outro e nós ainda precisamos nos alimentar da proteína animal, porque a gente ainda tem necessidade disso, mas com a evolução da espécie, cada vez mais nós vamos aprender a não nos alimentarmos de outro bicho. Só que eu acho que é coisa para muitas encarnações para frente ainda. Mas isso é natural. Um querendo comer e o outro tentando o quê? Se defender. Então, na natureza, gente, tudo foi criado com um objetivo e função. Porque nada do que está em nós está errado. O que acontece é que muitas vezes usamos mal, ou seja, não aprendemos a usar convenientemente e dentro de um senso de equilíbrio as possibilidades mais íntimas de nossa alma imortal. Então, todo esse instinto de preservação, de agressividade e de ira, nós temos que o quê? Que aos poucos irmos transmutando estes sentimentos ainda inatos em nós mesmos, de tanta raiva, de tanto rancor e de tanta ira, e ainda do que? De não conseguir, que vai durar ainda um bom tempo, não conseguir ainda estarmos diante de um inimigo sem que o nosso coração não bata diferente, porque está no nosso instinto de preservação. É da natureza nossa, é daqui, deriva deste mundo animal aqui, no qual todo princípio inteligente, todo espírito exagia, não tem como, é da evolução. Mas nos dias atuais, o termo raiva talvez tenha sido interpretado como sendo somente crueldade, violência, vingança, quando na realidade significa primordialmente estado de alerta, visto que essa energia emocional nos aguça todos os demais sentidos para uma eventual necessidade de proteção e apoio a qualquer fato ou situação que nos coloque em ameaça. Mas o homem, sendo um ser inteligente, que adquiriu o poder de pensar, o poder de reagir, de saber por que está reagindo, ele está usando essas emoções naturais de autopreservação para quê? Para atacar. Mas não atacar, muitas vezes, apenas para se defender, apenas para se autopreservar, mas pelo simples prazer
de atacar. Como que estão as redes sociais hoje em dia? Como que as pessoas têm conversado? Uma pessoa atrás de um computador ou de um celular vira o quê? Vira um bicho. Porque não tem muitas vezes coragem de dizer pessoalmente muitas coisas e se utiliza das redes sociais para atacar, para odiar, para usar o seu instinto, que pode ser usado de uma maneira boa, para destruir, para agir realmente pelo simples, para trazer do ódio. Então nós estamos nos odiando simplesmente pelo fato de pensarmos diferente uns dos outros. Não importa se você é de direita ou se você é de esquerda, eu não estou falando de política do centro, não. Estou dizendo que o respeito deve haver. Se você for de direita, você tem que respeitar o de esquerda. Se você for de esquerda, você tem que respeitar o de direita. Porque todo mundo tem o direito de pensar diferente uns dos outros. E eu tenho o dever de respeitar a todas as pessoas, independentemente do jeito que elas pensam, do jeito que elas se vestem, da orientação sexual da pessoa, se ela usa cabelo azul, vermelho ou amarelo, eu devo o quê? Respeito. Todavia eu tenho usado esse meu direito do quê? De autopreservação para simplesmente atacar. Eu estou usando essa energia que poderia ser canalizada para o bem, para o mal, simplesmente pela vontade do quê? De atacar o outro, de não respeitar quem pensa diferente comigo, quem vive diferente de mim. Então, é um exercício respeitar o diferente. É um exercício respeitar quem pensa diferente de mim. O respeito é o começo, é o princípio do amor, é por onde o amor começa. Então, nós estamos nos degladiando e nós estamos arrumando inimigos gratuitamente e trazendo um campo mental muito ruim para nós mesmos e para o mundo, porque nós não aceitamos o jeito do outro ser. Eu estou usando todo esse meu instinto que eu poderia canalizar para uma coisa boa, eu estou usando destrutivamente, porque eu acho que o que eu penso, que o meu modo de vida, que o meu jeito de ser é o certo. E que o outro não pensando como eu, não tendo a mesma orientação como eu tenho o direito de fazer um escárnio com essas pessoas. Então nós estamos procurando chifre na cabeça de cavalo. Nós estamos procurando inimigos gratuitamente em todos os campos das nossas vidas, porque nós estamos o quê? Muito ortodoxos, ou seja, muito recrudescentes e duros na maneira que nós pensamos e defendendo essa maneira de viver de tal forma que eu acabo por desrespeitar quem pensa diferente de mim. Então, essa raiva, esse instinto de autopreservação, esse estado de alerta que serviria apenas para me proteger, estou usando canalizando para odiar, para arrumar inimigos. Não, onde eu poderia estar deixando que o outro vivesse a vida dele, gastando a minha energia com coisas melhores do que odiar, do que procurar. Nós estamos procurando, sabe, procurando tormentos voluntários para a nossa vida, como tem uma parte do evangelho aqui. A vida já está tão difícil e a gente insiste ainda na inveja, na cobiça, no ciúme, na recrudescência de pensar do nosso jeito e por aí vai. Este impulso natural possibilita à nossa mente uma maior oportunidade de elaboração, percepção e raciocínio, deixando-nos alerta para enfrentar e sustentar as mais diversas dificuldades. Então, este impulso natural que nós herdamos
de lá quando nós estivemos no mundo animal, de alerta, para a gente se preservar, o que nós podemos usar ele para sustentar, para enfrentar as nossas dificuldades, e não para odiar, e não para desejar o mal, e não para ter rompantes de loucura. Vocês viram por que a gente não deve ter uma arma de fogo? Porque o nosso instinto animal ainda está latente em nós outros. E quando a gente tem um ataque de ira e que o animal fala mais alto do que o homem, o que a gente vai fazer com a arma que a gente tem? Vai matar. Porque a gente não sabe que a gente é capaz. E fazendo isso, às vezes até para preservar a sua vida, no mesmo instante que você atira, ou algum tempo depois, o arrependimento que vem da gente ter seguido o nosso instinto do bicho vai trazer um arrependimento gigantesco. Então, por isso que eu falo que uma arma é um perigo na mão de qualquer um, por mais pacífico que seja, porque nós temos esse estado de alerta, que a gente pode usar para coisas boas, para nos preservar. Olha o que ele está nos dizendo. Esse mesmo impulso ativa os nossos desejos de realização, impulsiona ações determinantes para rompermos a timidez e constrangimento, encoraja-nos a nos colocar no meio social e estimula-nos a defesa, a fuga diante das situações de risco. Então, gente, bem lapidado, este mesmo impulso que gera raiva, que nos faz agir como um bicho, ele é toda a força motriz que faz com que nós nos lapidemos e nós possamos construir dentro de nós um homem novo, um homem cheio de energia determinante para poder o quê? Agir no bem. Essa estátua aqui, ó, é do self-man. Então é um homem se lapidando a si mesmo, né, num mármore aqui. E Jesus, lá no livro Boa Nova, o que ele fala? Que o mármore é o sentimento do homem. E o cinzel, que é isso aqui, ó, tá vendo o cinzel que está lapidando o homem aqui? É a boa vontade. Então, como que nós lapidamos o mármore dos nossos sentimentos? Com boa vontade. Aplicação do quê? Aplicação deste impulso natural que destrói, porque nós ainda utilizamos muitas vezes como um bicho, mas que pode nos levar a grandes construções de nós mesmos. É ir dia a dia deixando o homem velho para trás e construindo um homem novo, lapidando, e essa obra aqui está inacabada. Nós ainda estamos o quê? No começo da nossa obra, porque a gente tem mais de primitivo ou mais de angelical dentro de nós? Primitivo. Ainda o bicho grita dentro de nós. E é esse bicho que nós precisamos o quê? Contar nas nossas camisetas. Educar os sentimentos, para que nós possamos, com esse impulso natural que destrói, construir um homem novo. Então, em vista disso, temos que do mesmo impulso natural, deixa eu olhar as palavras, deste mesmo impulso natural, que nos dá exaltação, irritação, melindre, né? Aquela pessoa que sempre se ofende com tudo, raiva, ódio, violência, crueldade. Então, do mesmo lugar, gente, que nasce essas coisas ruins, esses mesmos sentimentos fazem parte. O que faz parte dessa mesma família? Coragem, persistência, determinação, audácia e valentia. Então, do mesmo lugar que dentro de nós origina todos esses sentimentos ainda que são tão ruins e que nos prejudica e prejudica quem está do nosso lado, também é possível que desse mesmo impulso nós criemos essa coragem
persistência, essa determinação, essa valentia, né? Podemos sentir essas mesmas emoções em níveis diversos de intensidade, de conformidade com o nosso grau de evolução, conceituando esse ímpeto com nomenclaturas diversificadas. Ou seja, ele só trouxe aqui um rol de exemplos para a gente, mas não é um rol que se fechou. Então, de acordo com a nossa evolução, nós vamos agir mais como o da direita, da minha direita, né? Mais da direita de vocês, ou mais da esquerda. Então, tudo depende do nosso grau de evolução, para que esses sentimentos sejam lapidados, construídos, dia a dia, passo a passo, para que esse quadro aqui dos sentimentos ruins sejam cada dia menores em detrimento do outro, que vai se sobrepujando, porque a gente tem que evoluir. Nós temos que aprender a tirar esses bichos, esses animais, esses instintos ainda grotescos dentro de nós outros. Não tem como, meus queridos. Não tem como. Quem fica endurecido na evolução, a roda do progresso passa por cima. E se não é pelo amor, vai aprender a ser uma pessoa melhor pelas dores. Não tem porquê que Deus nos manda. Tudo que Ele nos manda é para que nós possamos fazer essa construção dentro de nós. Então, todas as vezes, por que, né? Mesmo assim, por que quando a gente é defrontado, né? Todas as vezes que somos incomodados ou defrontados como agressores, o impulso de raiva vai surgir, porque o bichão que está dentro da gente é grande ainda, né? Ele é automático. É nosso estado de alerta que nos vigia e que nos defende de tudo aquilo que pode nos comprometer ou destruir. Infelizmente, quando nós somos defrontados, quando alguém nos ataca, quando alguém ainda nos faz um mal, nos trai, nos afeta no nosso mais íntimo, no nosso querer, né? Que a gente muitas vezes passa por dificuldades financeiras, coisas bem complicadas na nossa vida, mas quando a ingratidão de alguém nos chega, dói muito mais do que qualquer outra coisa. O que a gente faz? A gente age ainda com raiva, com ódio, com rancor, porque o nosso homem primitivo, o nosso estado de alerta ainda nós utilizamos para revidar. E é isso que nós temos que aprender, dia a dia, passo a passo, a transmutar esses sentimentos. Aí, vamos lá na parte do Evangelho. Não é possível ter o mesmo sentimento, não está aqui, tá? Ter o mesmo sentimento por um amigo e por um inimigo, já que o contato de um inimigo faz bater o coração de uma maneira diferente. Como vocês acham que essa criatura aqui está? Como que o coração dela está? Como que a gente age quando nós somos defrontados no trânsito, que uma pessoa nos dá uma fechada bem feia? Como que fica o nosso coração? De susto. E depois de ódio daquela pessoa que fechou a gente? Quando alguém vem dizer umas verdades pra gente bem boa, como que fica o nosso coração? Como que a gente fica diante de uma pessoa que nos fez tanto mal e que a gente cortou relações, mas de repente a gente se encontra no mesmo local? Como que fica o nosso coração? É o quê? É o nosso estado de alerta, né? O inimigo faz bater o coração de uma maneira diferente. Quer dizer o quê? Que a emoção energética da raiva ativa a glândula suprarrenal, que libera adrenalina no sangue, é físico. A raiva, o ódio de alguém é
físico que ativa a nossa glândula suprarrenal, gerando o quê? Adrenalina no sangue. Por isso que o nosso coração bate diferente. O coração acelera, a pressão arterial sobe, a respiração se intensifica, os músculos se contraem. Daí sentirmos essa sensação estranha e incômoda. Então, a MED vem para complementar o que Kardec diz, que o nosso coração bate diferente quando nós estamos na presença de um inimigo. E Hamed vem dizer que bate mesmo, porque o nosso estado de alerta, o nosso estado primitivo fala mais alto. E realmente o nosso corpo produz uma substância chamada adrenalina que faz a nossa pressão subir, que faz o nosso coração acelerar. Então é fato, é real. Nós sentimos isso porque faz parte do nosso ser, que nós guardamos esse ponto de encontro com o mundo animal do qual nós participamos. Amar os inimigos não é pois ter para com eles uma afeição que está na natureza. Tem como uma onça e um antílope se amarem? Elas fez? Elas agem por quê? Por instintos. Mas se hoje eu sou onça e meu inimigo é antílope, ou vice-versa, será que um dia nós podemos nos amar? E fazer uma construção de um sentimento entre nós? Talvez não seja na própria vida. É possível que duas pessoas, dois seres humanos, se refaçam porque eles não são só instinto, como a onça não, né? É a onça mesmo, né, gente? É a onça. Como uma onça e um antílope. É possível que nós... Por que é possível que a gente se refaça? Porque nós não somos apenas instinto. Nós temos instintos do bicho latente dentro de nós, mas nós somos os seres da criação que raciocinam, que tem sentimento, que tem a possibilidade de lapidar o sentimento. Então, apesar de nós termos todo esse instinto de alerta dentro de nós, né, que não dá para ter essa afeição que está na natureza. E por que não dá? Porque nossas emoções são energias que obedecem às leis naturais da vida. São previstas nos estatutos da lei de destruição e da lei de conservação. E agem mecanicamente dentro de nós, pois são disparadas ao detectarmos os nossos adversários. Então, apesar do nosso coração bater diferente, apesar de ainda não podermos ter uma afeição pelos nossos inimigos, como nós temos por um amigo, porque nós estamos intimamente com o mundo, conectados ao mundo animal, mas nós não somos só instintos. Nós somos o que? Seres humanos, dotados de sentimentos. E o que são sentimentos? São os instintos que estão sendo lapidados e são transformados em sentimentos. Então, apesar de ainda nós termos esse incômodo, essa dificuldade de amar os nossos inimigos, nós somos os seres da criação, que nós somos dotados dessa possibilidade de aprendermos a domar os nossos instintos do bicho e transformá-los em sentimentos e não amar somente aqueles que nos são caros, que são gente boa, que são fáceis, que são dóceis, que a gente tem toda a facilidade de amar. Então, é uma construção. E essa construção, ela vem do quê? Da lapidação dos nossos sentimentos. Então, vamos, cada dia, passo a passo, largar o leão, o bichão que está dentro da gente, desses instintos grotescos que precisam ser o quê? Pode ser domado? O que é uma doma? O Senhor
ensina o bicho a fazer do jeito que você quer, mas ele ainda continua sendo bicho. E se ele tiver a oportunidade de te atacar, ele vai? Então, nós não podemos domar os nossos sentimentos. Então, o que a gente faz? Né? Vamos lá. Nas criaturas mais amadurecidas, contudo, os impulsos instintivos moldaram-se à sua mentalidade superior. E elas passaram a controlá-los, canalizando de forma mais adequada e coerente. Então, é aprender aqui a amadurecer os sentimentos. Fazendo o quê? Moldando os nossos impulsos instintivos. Não é domando, não é colocando esses sentimentos de raiva, de ódio e de rancor debaixo do tapete. Ou escondido lá nos nossos porões internos, nas nossas sombras. Porque quando a gente faz isso, a gente apenas está fazendo o que com esse ódio guardado lá nos nossos porões? Vai acontecer o que com a gente? Nós vamos adoecer. Porque a gente vai pintar que a gente é bonzinho, que a gente é legal, que os nossos impulsos estão dominados, mas eles estão todos lá dentro de mim ainda. Eu estou usando de máscaras e eu não sou ainda um ser mudado, transmutado. Eu apenas domei o meu bicho e ele está lá. Qualquer momento que ele puder atacar, ele vai. Por isso a importância, mais uma vez, da educação dos sentimentos, da mudança, da transmutação dos nossos instintos de fera, de bicho, num ser aqui, né? Desse leão aqui, que é um ser humano, né? Desse leão mudado, não com falsa características de pessoas ainda. E lá dentro tem um bicho. Essencialmente, porém, é preciso dizer que o ato de transformação do impulso de destruição não requer a anulação ou a extinção dele em nossa intimidade. Então, esse impulso natural que nos faz sermos pessoas ativas, estar em estado de alerta para que a gente possa se defender de maneira adequada, nós não podemos anular. O que a gente faz com a criança, gente? Vocês vão ver eu passar esse texto. E Ramés vem dizer. A gente já estudou isso aqui, lembra? No domingo que a gente falou do sentimento de raiva da criança. O que a gente fala para a criança? Não pode ter raiva. Não pode ter ódio. E a criança desde cedo vai aprendendo o quê? Se ela tiver raiva, ódio, rancor, ela não é uma pessoa querida na família. Ela não vai ser amada. E o que acontece com isso? A criança vai escondendo esses sentimentos porque não são adequados. Nós não somos assim? Nós não escondemos a nossa raiva, o nosso rancor lá no nosso porão dentro de nós, porque senão nós não seremos aceitos, nós não seremos amados, nós não seremos convenientes. Então é preciso o quê? Saber que eu vou ter raiva, que eu vou ter ódio e que eu vou ter rancor e que está tudo bem. Eu preciso acolher os meus sentimentos menos elevados. Eu estou com raiva, eu estou com ódio, eu estou com rancor. Me deixa. Eu preciso aprender a lidar com isso de uma maneira a canalizar o meu ódio, o meu rancor, para que eu use todos esses sentimentos, para que eu possa transmutá-los e não esconder dentro de mim, porque quando eu escondo, eu adoeço. Eu o quê? Eu não dou guarida, eu paro às vezes de gostar de mim, porque eu não estou sendo uma pessoa adequada, porque eu estou sentindo ódio, eu estou raiva. Mas é preciso aprender a saber que a gente vai sentir, que a gente vai ter um bichão gritando. O Shrek vai falar muitas vezes pela gente. Faz o uivo, né? Vamos fazer o uivo. O Shrek, porque a vida da nossa natureza é saber que está tudo bem, que eu preciso saber
intimidade. E quando a gente esconde, uma hora ele sai e ele sai com medo. Né? Ele sai agredindo. Mas é fazer o que, gente? O aprendizado de transmutar. Observando o que diz literalmente a palavra transformação, que é oriunda do latim. Trans, quer dizer através de, forma, o modo pelo qual uma coisa existe ou se manifesta. E acho que é ação. Então é a transformação através do que? Das nossas ações. De mudar todo esse nosso instinto de destruição inadequado, de raiva, de ódio, de rancor, nós transmutamos, nós transformamos verdadeiramente. Não aniquilar, não extinguir e não deixar o quê? Ele escondidinho lá e não dar guarida para as nossas emoções, para os nossos sentimentos. Eu tenho o direito de sentir raiva, de sentir ódio, de sentir rancor. Aí o que eu vou fazer com isso? Para que isso, porque quando eu sinto raiva, ódio, rancor, quem eu prejudico primeiramente? Nós mesmos. Então, quando eu tenho que transmutar estes sentimentos do ódio, do rancor, da raiva, para coisas melhores e altruístas e não destrutivas, quem que eu vou estar primeiramente beneficiando? A nós mesmos. Então, aprender a amar os inimigos, sabendo que ainda o nosso coração vai bater de forma diferente, que a gente vai acelerar, que não dá para ter o mesmo lugar no coração, é algo que nós vamos transmutar com o tempo, assim como os nossos sentimentos, os nossos instintos ainda tão rudes do homem das cavernas, dos animais. E é um ato que é algo que eu vou fazendo com o tempo, passo a passo, dia a dia, verdadeiramente, por meio do que? Da transmutação dos meus sentimentos, me transformando este impulso de destruição para um impulso de construção. É dar guarida. Então nós aprendemos, né, que a gente tem que ser, que eu ainda tenho um homem primitivo dentro de mim, que eu posso sentir raiva, que eu posso sentir rancor, que está tudo bem. A Fernanda falou isso lá, o remédio, ela trouxe o que o remédio ensinou. Ótimo. Mas do mesmo jeito que nós aprendemos que tudo isso faz parte da nossa natureza, nós também sabemos que nós somos quem? Os construtores dos nossos sentimentos. E que se tudo isso ainda mora dentro de mim e que está tudo bem, em contrapartida eu preciso o quê? Me esforçar, me burilar e me transformar verdadeiramente no quê? Numa pessoa melhor que seja capaz, que daqui a alguns anos, daqui a algumas encarnações, seja capaz de amar a todas as pessoas indistintamente. Nós vamos mudar do dia para a noite? Mas como que se reconhece o bom espírita? É pela mudança que ele faz? Ou pelo esforço que ele faz para mudar? É pelo esforço que a gente faz para mudar. É pelo esforço de matar todo dia o leão que está dentro da gente. Que é um bicho maravilhoso, mas ele ainda é um símbolo do topo da cadeia alimentar, né? Que come todos os outros de baixo. Então é nesse sentido que eu quero trazer esse bicho dentro da gente. Esse instinto. É matar todos os dias, um pouquinho a pouquinho, o homem primitivo que existe dentro de nós mesmos. Entendemos, por fim, que através de novas ações mudaremos as formas pelas quais a raiva se manifesta, sem todavia aniquilá-las ou exterminá-las. Então não é possível que do dia para a noite nós matemos todos os leões que existam dentro da gente, porque é uma tarefa árdua e há de ser o quê? Transformadora e verdadeira. Então, não dá pra gente esconder. Então é passo a passo, é dia a dia, é transmutar, é olhar para o nosso lado, né?
para o nosso lado, para a nossa luz, e não para as nossas sombras. Mas as nossas sombras, não é que não olhar para as nossas sombras, porque nós precisamos olhar para o nosso lado negro, como a gente precisa olhar para o nosso lado bom. É aprender o quê? É reconhecer esse nosso lado negro, olhar com carinho, com respeito, e aprender o quê? A utilizar o nosso lado bom para que a gente possa transmutar esse lado que é muito bom, porque todos nós somos sombras e luzes. Somos sombra e luz. Temos coisas boas e temos coisas não tão boas assim. E a mudança das coisas que não são tão boas assim é algo árduo, devagarinho e aos poucos. Então, amar os inimigos ainda é difícil? Ainda é difícil porque nós somos seres humanos mais perto da primitividade. Mas é possível que Jesus nos disse que não é apenas para a gente amar os amigos, mas os inimigos também? É possível? Diante de tudo que nós vimos hoje? É possível. É possível, mas nós precisamos domar o nosso instinto selvagem ainda. Olhando para o nosso lado bom, tentando nos esforçar, dia a dia, pouco a pouco. Sempre faço isso, falo isso nas minhas palestras. Não adianta pressa, porque quando a gente faz as coisas com pressa, não fica bem feito, não é verdadeiro. Então, é possível amar os inimigos, mas nós precisamos trabalhar os nossos sentimentos, nós precisamos burilar os nossos sentimentos, nós precisamos fazer com que essa fera ainda indômita, né, que está dentro de nós todos, seja o quê? Domada? Não. Transmutada, é ensinada. Porque fera do bicho a gente não muda, mas nós somos seres humanos, dotados de inteligência, com espíritos humanizados, com espíritos completamente diferentes da fera. Então nós temos obrigação dessa mudança de sentimentos. Muito obrigada. Eu gostaria agora que vocês ficassem à vontade. Quem quiser contribuir, quem quiser fazer alguma pergunta. Nós temos ainda 9 minutos para a gente conversar. Fernanda, eu acho o seguinte, eu acho que realmente nós não estamos preparados ainda para amar os inimigos. Mas acho que um bom caminho é começar a entender. Se a gente tiver um olhar mais lúcido para a forma como ele vê as coisas, para a forma como ele enxerga as coisas que são diferentes da nossa, a gente já começa a abrir um espaço para haver um entendimento nisso. A gente não pode entender, a gente tem que entender também, e aí nesse processo de lapidação do nosso sentimento, eu acho que é importante a gente sempre ter algumas ideias básicas, né? Então, na vida nada é verdade, nada é mentira, tudo é de acordo com o cristal do crescimento. Cada um enxerga uma situação de uma forma diferente. Então, quando eu olho para ele com essa ideia, eu começo a ter mais sentimento, mais amor. E acho também que uma outra metodologia que a gente usa na adaptação do sentimento, é que cada um tem um tempo de evolução, cada um tem um tempo de maturação. E eu não posso exigir que muitas vezes ele entenda algo da mesma forma que eu também não entender da mesma forma que ele. Eu acho que isso daí são ideias que a gente pode carregar para dentro da gente, que pode melhorar a nossa forma de enxergar, a nossa forma de conviver, viver, de superar, e melhorando do entendimento, a gente passar por algo. Eu acho que você acabou de nos dizer sobre empatia e compaixão. O que é empatia? É você olhar, é saber que aquela pessoa ainda não está pronta. Ela não tem o mesmo cabedal de conhecimento que você. Certo? Quando a gente é empático, não é quando eu olho o outro e eu sinto a dor do outro. É quando eu olho o outro e sinto a dor do outro a partir do olhar do outro. Porque olhar a dor de uma outra pessoa, vamos supor, que não tem conhecimento espírita,
é diferente. Por exemplo, de uma pessoa que pratica um aborto. Uma menina lá do morro, de uma comunidade que pratica um aborto, e uma menina que é espírita que pratica aborto. O que acontece? Uma tem conhecimento de que não se deve praticar aborto, outra não. Então, o seu olhar empático para aquela pessoa que praticou aborto lá, sem ter conhecimento de todo que acarreta um aborto, é completamente diferente. Não é da pessoa que tem o conhecimento. Então, é empatia. De olhar a dor do outro com o olhar do outro, com o conhecimento do outro. E outro é a compaixão. O que é a compaixão? É olhar uma outra pessoa que está falando todo mundo de impropério, que está deixando para mim, falando um monte, acabando com o meu ser. Eu tenho que olhar que ela o quê? Que ela às vezes está sofrendo muito de uma obsessão, que aquela pessoa ainda, os sentimentos dela é de pura ignorância, e a gente tem que o quê? Entender o estado emocional do outro. Então é a empatia, e é o quê? É olhar a dor do outro, não com os meus conhecimentos, mas com o conhecimento que o outro tem. E a compaixão, que é saber que se aquela pessoa está acabando com o meu ser, pena para ela, não é? Ela que está perdendo de ser alguém gentil, tranquila, calma, mansa, pacífica. E a gente entender. É o entender o outro, o estado emocional dele. Muito obrigada pela sua contribuição. Bom dia a todos. Eu acho que é importante a gente falar sobre essa empatia com os nossos filhos. Porque como a gente tem muita dificuldade de lidar com essas nossas emoções excelentes, por exemplo, eu sou apaixonada, e a gente não consegue ter essa empatia quando eles têm essas explosões de raiva, de ciúmes, né? E muitas vezes, mesmo que a gente não é bem na minha mente, não pode falar, não pode sentir raiva, não pode ser velho, não pode ser isso, mas a gente julga. E eles sempre no nosso julgamento. Nessa hora eles aprendem a reprimir. Eu sou uma pessoa que faz 10 anos que eu faço só conhecimento das terapias, e eu tinha muito problema em sentir raiva. Eu sempre fui ocupada com uma vozinha, eu estava ocupada. E agora, recentemente, que eu me permito, né? Então é muito importante a gente ter essa empatia, entender que nosso filho está no estágio de conhecimento, não tem o conhecimento que nós temos, né? Então, ter essa empatia quando vem nessas explosões, saber acolher e o não julgar, porque esse julgamento, essa gente não para, eles sentem, e é nessa hora que eles aprendem a reprimir e a usar as nossas redes sociais, que é tão difícil, por exemplo, para se libertar delas. Sabe o que a gente quer? Filhos perfeitos, maravilhosos, bonzinhos, que tirem notas boas, que não tenham nenhum tipo de opinião própria, que sejam maravilhosos. E aí, quando o filho perfeito cai por terra, aí a gente fica rotulando e não acolhendo da maneira adequada. Muito obrigada pela sua contribuição. Eu queria só reforçar algo que eu li em algum lugar, nome do esqueço, nome do leite, que nós encarnamos, às vezes a gente está pensando assim, qual a minha missão? E achando que eu nasci para algo muito especial. E não. A missão de todos aqui é exatamente isso, transformar nossas emoções, evoluir. E quando eu transformo a minha emoção, eu sirvo de exemplo para quem está do meu lado, filhos, marido, pais. E essa transmutação das emoções negativas para positivas, e esse caminho árduo, é isso que nós vamos fazer. Muita gente, não está sabendo nem se olhar para si próprio e está querendo corrigir o que está do lado. Infelizmente, perdeu uma encarnação que é justamente olhar para ele. Em busca de sentido, né? Não sei se vocês já leram um livro do Dr. Viktor Frankl, é o psicólogo no campo de concentração. E aí todo mundo quer esse livro para saber qual que é o sentido da vida. O sentido da vida é a vida em si, para cada um. São as pequenas coisas, os pequenos detalhes, o pequeno dia a dia. É nos tornarmos uma pessoa melhor mesmo diante do sentimento, mesmo diante de sofrimentos, de dificuldades. É transmutação. É fazer da nossa vida uma vida melhor, uma vida com mais propósito, uma vida com verdadeira mudança interior. É
dar guaridas para todos os nossos sentimentos, mesmo que eles não sejam adequados, e transmutá-los, né? Alguém quer dizer mais alguma coisa? Então, eu gostaria de agradecer muito a atenção de vocês, agradecer muito pela oportunidade de estarmos juntos nessa manhã, estudando, aprendendo, contribuindo uns com os outros de maneira tão salutar, tão gostosa. Muito obrigada.